Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, senhores e senhoras deputadas. Antes de começar a minha intervenção, só uma pequena referência ao Sr. Secretário em relação à minha questão. Eu não confundi conceitos, sei muito bem o que é auscultar e o que é participar, e por muito que o Sr. Secretário se esforce, este documento, da forma que está, não foi debatido nas escolas, não foi debatido com os professores, não foi debatido com as instituições. Basta telefonar para cada um deles e perguntar a partir de quando é que tiveram conhecimento deste documento concluído. Foi apenas apresentado o 54 ao longo deste último ano ou do anterior. Este documento, como está, não foi ouvido. Outra questão, em relação ao auscultar e ouvir a opinião. E se queremos ouvir a opinião de alguém, é para ver se a opinião vem de acordo com aquilo que nós pretendemos ou não, e vamos alterar ou não o documento consoante a opinião dos outros. Se o objetivo, e já percebi que é apenas ouvir por ouvir, porque a lei exige, mas digam o que disserem, não interessa, desculpe, Sr. Secretário, mas eu não concordo, e eu acho que isso sim é uma visão redutora da democracia e da participação das pessoas na construção dos documentos, que são do interesse para toda a região e para todas as escolas. A adaptação do Decreto Legislativo Regional segue muito bem a gênese das ideias do modelo educativo previsto nos documentos nacionais, relevando a aposta numa escola inclusiva e numa estratégia de investimento na autonomia e flexibilidade curricular, e numa avaliação das aprendizagens que trabalham no sentido de os alunos alcançarem as competências e os conhecimentos previstos no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Torna-se importante relevar, porque eu reconheço aquilo que é bem feito, que este diploma teve a preocupação de valorizar várias componentes. Uma delas as questões das componentes regionais do currículo, procurando salvaguardar as especificidades da região, como já referi, a questão do ensino artístico, o inglês do primeiro ciclo, entre muitas outras propostas muito interessantes e que se fez ao longo destes anos na região autónoma da Madeira. Consideramos positiva a organização da equipa multidisciplinar com horário dentro da componente letiva, previsto neste documento, embora não garanta que estas horas sejam este decreto global da escola. E existe também, e muito bem, a preocupação de conceder cada vez mais autonomia às escolas e esperemos também que esta autonomia seja acompanhada também de recursos e de meios. A junção dos dois decretos legislativos, o 54 e o 55, num só documento, é, na verdade, uma boa estratégia, em termos de haver uma síntese dos dois documentos articulados com as adaptações e as especificidades regionais. Contudo, o que observamos é que, em vez de termos um documento nas escolas para ser consultado e aplicado, teremos 4 documentos. Porque este decreto legislativo, ao contrário daquilo que se esperava, não fez uma síntese global dos documentos, havendo a necessidade de, em diversos artigos, basta ler o documento, remeter para os documentos nacionais que se juntam ainda ao decreto legislativo 33 de 2009, que também não foi revogado na sua totalidade. O que se esperaria era um documento único, com as opções e adaptações legislativas regionais, do nosso interesse, incluídas na síntese dos diplomas nacionais, aliás, tal como foi feito e muito bem, em tempos, com o Decreto Legislativo Regional 33 de 2009. Este diploma regional aborda a regulamentação da escola inclusiva e o currículo dos ensinos básico e secundário. Todavia, a construção deste documento, em vez de excluir da discussão e da audição, como eu já disse, os intervenientes no processo educativo, os professores, as professoras e os técnicos e as técnicas, que têm uma larga experiência de trabalho nesta área da educação inclusiva. Outra questão tem a ver com os conceitos e objetivos deste diploma, no sentido de não se categorizar os alunos que poderão usufruir de apoios ou de acompanhamento à luz destes diplomas, bem como as instituições que trabalham nesta área da educação. Os diplomas nacionais alertam para essa estratégia de incluir todos e cada um dos alunos, permitindo que todos possam usufruir de apoios. Por isso, não se entende por que motivo ainda encontramos referências neste documento regional à educação especial, às necessidades educativas especiais. Não há uma uniformidade de nomenclatura que seria importante, porque ela é indicativa de um conceito de categorização. Este decreto regional revoga a maioria dos artigos do Decreto Legislativo Regional 33 de 2009. Mas os artigos referentes aos centros de atividades ocupacionais, os conhecidos CAUs, continuam em vigor. Como é possível que estes CAUs, na tutela atualmente da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, continuem a ser regulamentados por uma outra Secretaria Regional, neste caso, por uma legislação da Secretaria Regional de Educação. O artigo 41 do Decreto 33 de 2009, que ainda está em vigor e vai continuar em vigor, diz o seguinte:
ao final destes anos todos. Os CAUs oficiais da região funcionam na dependência orgânica da Direção Regional de Educação Especial e Reabilitação, da Secretaria Regional de Educação e Cultura, à qual, na qualidade de instituição gestora, compete e por aí abaixo. Depois destes anos todos, uma legislação desadequada que precisa de uma adaptação à nova realidade e, inclusive, em termos legais, pois a admissão a um CAU, nos termos do 33 que está neste momento em vigor e que vai continuar em vigor e que não foi alterado, nem a própria Secretaria Regional da Inclusão criou uma legislação própria para um setor que tem agora a sua responsabilidade, continua a dizer que as admissões aos CAUs situam-se nos 16 anos de idade, quando todos nós sabemos que a escolaridade obrigatória vai até aos 18 anos. Poderia ler também o artigo 41.1, as estruturas de atendimento que asseguram a transição para a vida adulta das pessoas com deficiência grave, com idade igual ou superior a 16 anos. Em relação ao ensino à distância, o documento faz apenas uma breve referência. Defendemos que deveria ter sido mais ambicioso no sentido de, em primeiro lugar, garantir que as aulas presenciais só serão substituídas em situações de pandemia ou outra situação de saúde pública. Por outro lado, a legislação regional deveria, no nosso entender, assegurar as situações em que as escolas poderão ter autonomia para continuar a organizar reuniões, atividades de apoio, atividades diversas com os alunos, num sistema digital e à distância, procurando desenvolver outras metodologias e pedagogias educativas, garantindo que tanto o ensino à distância como as ferramentas digitais deverão ser utilizadas apenas como um complemento e devem estar sempre ao serviço das aprendizagens e nunca como uma substituição das aulas presenciais. Para terminar, a intervenção precoce. Esta proposta faz referência à intervenção precoce, mas, como sabemos, o Decreto Legislativo 54 faz uma pequena referência, mas não incorpora esta intervenção precoce, porque o modelo em vigor na República e no território nacional é o Decreto-Lei 281 de 2009. Esta proposta deixa a descoberto, no nosso entender, demasiado a descoberto, esta intervenção precoce na região. Consideramos que devia de haver um capítulo destinado exclusivamente a esta matéria, que englobasse a visão estratégica para esta área e definisse as especificações, a coordenação, a organização, a funcionalidade e a sua operacionalização na região, tendo em conta a importância que tem para as escolas e para as crianças que precisam desta intervenção. Obrigado.